A edição de 14 de novembro de 1989 do tabloide chamado The Weekly World News dos Estados Unidos trouxe uma história bizarra sobre o desaparecimento de um avião que realizava o chamado voo 513 da Santiago Airlines. Vale destacar já de início que estamos falando de um jornal sem muito compromisso com a verdade. No passado, era bastante comum que alguns tabloides se dedicassem a misturar ficção e realidade para criar notícias impactantes que chamassem a atenção e vendessem muitos jornais. A notícia original, publicada em 1989, diz que um avião comercial havia pousado em Porto Alegre depois de passar 35 anos voando. O relato sensacionalista do tabloide relata que 92 esqueletos foram encontrados dentro da aeronave e que os restos mortais da tripulação ainda estavam na cabine, como se estivessem ainda pilotando o avião. Os autores vão além, citando um suposto pesquisador paranormal chamado Celso Atelo, que garante que o voo 513 da Santiago Airlines havia passado por uma espécie de portal do tempo. Bom, se a ideia do Weekly World News na época era vender jornais, ninguém pode dizer que eles fracassaram. As manchetes chamativas atraíram milhares de pessoas para as bancas de jornais. E ainda que muitos soubessem que tudo aquilo era uma grande brincadeira, muitos pensavam que era verdade. A notícia diz que a Santiago Airlines havia fechado as portas em 1956 e que os funcionários que trabalhavam naquela época não tinham informações suficientes para comentar sobre o voo desaparecido. Além disso, a notícia diz que as autoridades estavam fazendo de tudo para abafar o caso, como não poderia ser diferente. Vale lembrar que estamos falando de um período em que a internet ainda estava bem longe de ser como é hoje em dia. Por isso, quem quisesse questionar a veracidade dos fatos relatados na notícia precisaria pesquisar em outras fontes. E é claro que quase ninguém fazia isso. Afinal de contas, até hoje, a grande maioria das pessoas simplesmente replica aquilo que recebe nos aplicativos de mensagens ou nas redes sociais, sem nem mesmo fazer uma pequena pesquisa no Google. Mergulhando um pouco mais na notícia mirabolante, os autores dizem que um Lockheed Super Constellation desceu dos céus de Porto Alegre em 12 de outubro de 1989, sem que ninguém estivesse esperando por ele. Esse modelo de aeronave era bastante utilizado na década de 50, inclusive pelo Exército dos Estados Unidos. O jornal ainda usa uma entrevista supostamente concedida por um homem chamado Roderigo de Manha, um professor aposentado de física, que cobrava que as autoridades deixassem os civis ajudarem nas investigações do caso. Conhecendo a natureza humorística do Weekly World News, que ainda dá o seu ar da graça nos dias de hoje, é bem fácil entender que tudo é uma grande brincadeira que deu muito certo. No entanto, não custa nada mergulhar um pouco nos detalhes para investigar se existe alguma coisa verdadeira nessa história maluca. A capa do jornal, publicado em 14 de novembro de 1989, traz várias notícias esquisitas, junto com a manchete sobre o avião. Entre elas, está a história de um ladrão que supostamente roubou 16 bancos com um pepino e uma mulher de 93 anos de idade que não envelheceu nada desde que tinha 23 anos. A própria companhia citada pelo tabloide também levanta dúvidas. Não há muitos registros sobre a suposta Santiago Airlines, e a equipe do Realmente Curioso não conseguiu encontrar muita coisa da companhia, até mesmo na internet, e quase tudo o que se encontra está relacionado à notícia do voo 513. O site E-Farsas, especializado em investigar esse tipo de boato, foi ainda mais além e checou a lista de todas as empresas que adquiriram e utilizaram aeronaves LAV L049 da Lockheed Constellation, o modelo que aparece na capa do jornal. E adivinhe,
nenhuma menção da Santiago Airlines. Se você procurar o nome do pesquisador Celso Attelo ou do físico Roderigo de Manha, também só vai encontrar registros relacionados ao voo Santiago 513, o que nos ajuda a concluir que tudo isso não passou de uma história genial, porém sem nenhuma ligação com a realidade. A prova de que a brincadeira do Weekly World News deu certo é que muita gente no mundo inteiro ainda conta essa história como se ela fosse verdadeira, e ela, inclusive, serviu como inspiração para outras criações. Quem já assistiu ao seriado Manifest, com certeza percebeu algumas semelhanças entre o enredo da produção e a história original. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero que você tenha gostado de conhecer mais detalhes sobre essa história que fez bastante sucesso há algumas décadas e continua sendo contada por aí. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no vídeo ao lado.